Você fez comigo aí, ó. Você me amarrou. Amarrada. Sete. Boa noite a todos. Você que está chegando, procure o seu lugarzinho. Você que está em casa, nos assistindo e prestando o seu culto também junto conosco, Deus te abençoe. Receba a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor na sua casa. Se você está em um outro lugar, no escritório, também seja abençoado nesta noite. Se você puder, abra sua Bíblia aí em Mateus 7, versículos 7 e 8. Olha que delícia que é ler isso, ouvir isso, ver isso. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Isso é maravilhoso, né? E essa é uma realidade para aquele que se relaciona com Deus, para aquele que tem um relacionamento de amor com o Senhor, para aquele que entregou a sua vida para Jesus, para aquele que caminha junto com o Senhor. Essa é uma realidade. Ele está ao nosso lado, Ele está com você, Ele te ouve, Ele sente prazer em ouvir a tua voz, Ele sente prazer em ouvir as batidas que você dá na porta dele. Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, onde a gente pode dar uma paradinha na nossa rotina, onde a gente pode ter um tempo com o Senhor, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a tua igreja, Senhor, para ouvir a tua voz.
para te buscar, Senhor, para bater a tua porta, para te pedir, para derramar o nosso coração, as nossas necessidades, as nossas angústias e também as nossas alegrias diante de ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar em pé? Vamos adorar ao Senhor. Quando só vejo a batalha, tu vês minha vitória. Pode declarar isso. Quando só vejo a montanha, tua face se mover, e ao andar pelas sombras, teu amor me envolve. Então, eu estou seguro, não há o que temer. Se de joelhos eu vou lutar, com as mãos levantadas, ó Deus, a guerra pertence a ti, e os meus medos vou te entregar, sempre cantarei, ó Deus, a guerra pertence a ti. Se tu és por mim, quem pode ser contra mim? Jesus, não há nada impossível para ti. Quando só vejo as cinzas, tu vês a beleza. Quando só vejo a cruz, vejo o túmulo vazio. Sim, de joelhos eu vou lutar, com as mãos levantadas, ó Deus, a guerra pertence a ti, e os meus medos vou te entregar, sempre cantarei, ó Deus, a guerra pertence a ti. Minha fortaleza, tu vais adiante, e nada pode impedir o teu poder. Tu brilhas nas sombras, tu vences batalhas, e nada pode impedir o teu poder. Minha fortaleza, tu vais adiante, e nada pode
Senhor merece o nosso aplauso. Vou pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez e se concentrar no Senhor. A gente acabou de cantar que Ele vai adiante. Sabe aquele teu pedido mais importante? Ele já está lá. Sabe a tua ansiedade, aquele problema, seja financeiro, seja de saúde, Ele já está lá. Glorifique o Senhor agora. Nós louvamos a Deus com nossa voz, com os nossos cânticos, mas adore ao Senhor com a tua atitude, com o teu coração, com tudo que você é. Saude o Rei Jesus com a tua vida. Diga: Senhor, vem sobre mim. Entra no meu coração, me inspira, me consola, me alegra, me enche do teu Espírito Santo, me faz vibrar de alegria, apesar da situação pela qual eu possa estar passando. Glorifica o teu nome, Senhor, na minha vida, nas nossas vidas. Por um momento a luz se apagou, triunfou ali. O Rei de amor a vida entregou. A escuridão cobriu o céu. Em uma cruz para pecadores, o meu pecado Ele levou. Em um suspiro consumado foi, mas não foi como se esperou. Pois a terra estremeceu, o véu se rasgou, o sacrifício ofereceu.
Jesus com nossas palmas. Nós saudamos o Rei Jesus com a nossa vida nesse tempo. Meu nome é Sandra, eu tenho 1,53 m, visto hoje um sapato branco, uma saia azul, uma blusa azul e branca, e meu cabelo está solto e liso. Você pode sentar-se um minutinho, e eu quero compartilhar com você um texto que está na palavra de Deus, lá em Salmos, número 62, no versículo 5 até o versículo 8, diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, e Ele a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Você pode fazer desse texto hoje a sua oração. Você pode dizer com tranquilidade para a sua alma descansar e buscar no Senhor a esperança. Ter a certeza de que Ele é a rocha que te sustenta. Ele é o refúgio que te protege. Em tantas realidades a gente se encontra aqui hoje. Com toda certeza vivemos momentos diferentes, necessidades distintas, mas todos nós nos unimos em uma coisa: a nossa esperança e a nossa busca para aquilo que precisamos pode ser encontrada, está no Senhor, precisa ser depositada diante do Senhor. E esse salmo é muito interessante, porque ele é atribuído a um momento muito complicado na vida de Davi. Eu fico olhando para ele e pensando: será que eu ia orar dessa forma? Se eu não conhecesse o Senhor como conheço hoje, será que eu ia orar dessa forma? Num momento de medo e de aflição e de uma crise em que ele vivia, provavelmente ali com o seu filho, uma situação terrível de perseguição. Será que nós oraríamos assim? Hoje podemos orar assim, porque fomos alcançados e encontramos a Cristo, e sabemos, temos a certeza, como Davi tinha, de que o Senhor pode ser o nosso refúgio. E a gente está na semana de amor e servir, e a gente está na semana em que somos desafiados a servir pessoas, a abençoar com o nosso serviço, com o nosso amor. Então agora é o momento que eu quero que você fique em pé, e nós vamos fazer aquilo que diz no versículo 8, nos unir em abençoar, em confortar, em levar uma palavra de conforto, porque o versículo 8, ainda que Davi estava vivendo uma situação complicada, ele diz assim: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o seu refúgio, mas o Senhor é o nosso refúgio. Então eu quero que você chegue perto de alguém, se todo mundo puder chegar perto de alguém, e nós vamos, por um minutinho, por um momentinho, abençoar a vida da pessoa que está ao nosso lado. Colocar ela diante do Senhor e pedir ao Senhor que seja realmente a esperança, a rocha, que essa pessoa busque no Senhor a força e a rocha e a firmeza e a resposta que ela precisa. Vamos orar assim? Eu vou te dar uns segundinhos para orar, e em seguida eu vou orar por todos nós. Senhor querido, nós estamos aqui unidos. Cada um de nós tem os suas necessidades, seus anseios, as suas alegrias também, Deus. Cada um de nós apresenta
vitórias hoje e também apresenta necessidades e angústias. Senhor, e nesse momento nós não paramos para olhar somente para nós. Neste momento nós paramos para abençoar os nossos queridos, aquela pessoa que estava do nosso lado, perto de nós, Deus, buscando no Senhor o abençoar, a bênção para a vida dessa pessoa. Deus, que nós possamos nos nossos momentos de angústia buscar o Senhor, na nossa alegria e nossa vitória atribuir ao Senhor. Que assim seja, Senhor, a nossa vida, que assim seja, Senhor, os nossos momentos todos, Pai. Queremos sim depositar a nossa esperança no Senhor, ter a certeza que o Senhor é aquele que nos dá firmeza. Então pedimos, Pai, que em nosso coração haja a certeza de que o Senhor é aquele que nos livra e nos protege. Nós oramos assim por cada um de nós, oramos assim pelo nosso irmão e pela nossa vida. É em nome de Jesus que oramos juntos, Pai. Amém, Deus. Nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá.
seja o nome do Senhor. Pode sentar-se. Nós teremos um vídeo agora. Quando iniciamos o projeto Gerando Valores, uma coisa muito interessante foi que voluntários começaram a se engajar para dar aquilo que eles tinham de melhor, que é a profissão deles, para que outras pessoas pudessem aprender e também pudessem se tornar profissionais de valor. Todos dão o seu melhor ali, abrem mão do seu dia de descanso, que é segunda-feira, e vão à noite ali para o Parolim para poder servir. Dentro do programa Gerando Valores, nós temos vários projetos, dentre eles Salão Transformar, onde temos corte de cabelo, manicure, pedicure, design, sobrancelha e maquiagem, tudo que atende o salão. Temos também o projeto Corte e Costura, que é o projeto Camaleão. Temos o projeto da Cozinha do Chefe. E dentro do projeto nós temos também a Escola Pet, que é banho e tosa para o ensino e a capacitação desses profissionais. Com isso, nós servimos a comunidade com cursos profissionalizantes, onde as pessoas vêm para dentro do nosso contexto, são treinados, também são colocadas no mercado de trabalho a partir da nossa formação. Com essa parceria que a gente tem com a Collab Academy, que é uma das maiores academias de cabelo do Brasil, a gente conseguiu encaminhar 2 alunos para as 2 maiores redes de salão de Curitiba, onde o Cauã atua no Lady Lord do Shopping Miller, trabalhando com o que gosta, fazendo cabelo e mudando de vida total. E agora, nesse mês passado, conseguimos encaminhar a Ashley, que é outra aluna do projeto também, para estar trabalhando no Salão Torriton, mudando de vida. Esse é o propósito, transformar vidas. No reino do Senhor, aquilo que a gente recebe, a gente pode dar com alegria, porque o Senhor multiplica tudo o que nós fazemos. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Meu nome é Leandro, eu tenho 1,68 m, tenho o cabelo penteado por lado esquerdo, estou usando uma camisa xadrez cinza, uma calça caqui e um sapato marrom, fim da minha autodescrição. Como é bom nós estarmos cantando aqui que Deus é fiel, né? Eu quero ler uma palavra do Senhor que está lá em Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e jogue no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Semana passada, no início da semana, uma mãe com o coração aflito conversou com uma outra pessoa aqui da igreja, uma outra irmã, dizendo que estava pensativa, pesarosa, porque precisava comprar vários remédios para o seu filho que é autista. E ela não tinha como, seu cartão de crédito já estava bem estourado. E elas conversaram e oraram. E no meio da semana, uma pessoa me ligou: pastor, olha, eu fiz um propósito com Deus, eu tenho um valor aqui, eu queria abençoar alguém. Eu não sabia dessa conversa. E o senhor sabe de alguém, alguma coisa na igreja que a gente possa abençoar, uma pessoa assim? Então eu falei: olha, no momento não, mas eu vou orar e vou conversar depois, eu te retorno. E aí eu vim para a igreja e de repente eu passei por essa irmã e perguntei: irmã, a irmã por acaso sabe alguém que está precisando assim, assim? Ela falou: eu sei, tem uma mãe que está aflita e precisando desses remédios. Aí eu liguei para essa pessoa e falei: olha, tem uma pessoa assim que está precisando de remédios, você poderia abençoar ela? E ele falou: a coisa é de Deus. Sabe por quê? Porque minha irmã tem uma farmácia. Deus se mostrando. E aí ele pegou todos os remédios, comprou e enviou para a casa da irmã ali. Elas oraram, elas pediram, elas clamaram, e o Senhor ouviu. Esse é o nosso momento de dízimos e de ofertas. Com esses dízimos e ofertas, nós fazemos a obra aqui. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa da nossa fidelidade e da nossa gratidão. Talvez você tenha coisas para pedir, talvez coisas para abençoar, mas talvez alguém nesse momento esteja lá orando e pedindo:
Deus, envia alguém para me mandar alimento. Nesse momento eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que, se você puder, dobrar o joelho comigo agora, num sentido de prostração a Deus, para clamar e pedir, ou para agradecer por tudo que Ele tem feito. Esse é o momento. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque nós temos visto hoje que Tu és fiel, e sempre foi e sempre será. Como disse a Tua palavra, tudo que pedires crendo recebereis. Pai amado, nós temos tido tantas coisas, Senhor, mas nós também temos a necessidade, principalmente de sabedoria, para dirigir a nossa vida, e essa sabedoria só pode vir de Ti, Senhor. Te pedimos fé, Senhor, que venha aumentar a nossa fé, e também, Senhor, entrar com providências na nossa vida, seja na área espiritual, na área financeira, na área de saúde, meu Deus. Quem sabe uma doença, quem sabe uma necessidade na justiça, quem sabe um emprego novo, um concurso que está acontecendo, ou também, Senhor, por aquelas pessoas que estão clamando agora por uma necessidade. Pai amado, entra com providências, meu Deus, entra com a Tua bênção, derrama sobre a vida dessas pessoas, nos usa, Senhor, para poder abençoar, através também, Senhor, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do nosso amor, das nossas doações, do nosso ir, da nossa disponibilidade, meu Deus. Pai amado, nós estamos aqui para Te prestar culto essa noite, porque nada, Senhor, nada tem nos faltado. Tua palavra diz que Tu nos acompanharia até o final dos tempos. Então, Senhor, recebe, Pai, o nosso louvor essa noite, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, os nossos projetos, como nós vimos aqui, a palavra, Senhor, que nós teremos agora, e que essa palavra toque no mais profundo do nosso ser, e que haja transformação, meu Deus. E por isso nós Te louvamos nesse momento. Guarda a nossa família, nossos bens, nossas posses, Senhor. Abençoa e alcança aqueles que ainda não Te conhecem. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor, porque esse culto começou aqui, mas não termina. Esse culto segue conosco durante toda a semana até nosso próximo encontro. Pai amado, nós Te louvamos em nome de Cristo Jesus, que morreu por nós numa cruz e que nos deu salvação e vida eterna. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Você pode estar ofertando através do Pix, que tem ali, do QR Code, através do tesouraria@pibcuritiba.org.br. E que Deus abençoe a sua vida ricamente. Aqui na frente também tem as maquininhas e o gasofilácio. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do Teu coração. Você pode ficar em pé? Nem amor por alguém poderá me afastar de Ti. Aleluia.
Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar-se. Deixa eu perguntar se ainda tem alguma criança aqui no nosso plenário hoje. Uma criança? Tem? Onde que está? Você? Ok. Temos uma criança aqui. Hoje a gente voltamos na verdade, a essa proposta que nós tínhamos de começar desde o início do culto, as crianças já no primeiro andar. Então, se você quiser ir lá para o primeiro andar, tem essa voluntária ali que vai te acompanhar para você não ir sozinha. Se quiser ir lá para participar com as demais crianças, vai ser muito legal, tá bom? Seja bem-vinda. Bem, gente, eu sou a Dona Irã, tenho 1,65 m. Hoje estou usando um blazer preto, uma camiseta preta, uma calça jeans azul, um tênis preto com detalhes brancos. E do meu lado esquerdo está a Poli, que é a nossa intérprete de Libras de hoje. Está ajudando a comunidade surda. Fim da minha descrição. Gente, eu estou muito feliz de poder estar de volta, né? Teve gente que nem percebeu que eu estava fora, eu fiquei 10, 12 dias fora. E quando eu estava chegando ali, o pessoal falou assim: nossa, pastor, que sorriso é esse? Eu falei: não, sorriso do descanso. Eu espero que ele permaneça daqui umas 3, 4 semanas nesse rosto aqui, né? Mas é muito bom a gente poder estar com a família num tempo, poder refletir um pouquinho mais, de forma mais concentrada na palavra de Deus, entoar louvores ao Senhor, pensar naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas também através das nossas vidas. E é bom também poder olhar para os irmãos que têm acompanhado a nossa vida e têm nos acompanhado nessa trajetória ao lado de Jesus e poder desafiá-los a pensar na cultura do amor e do serviço. Sabe, quando eu estava pensando nessa semana, algumas semanas atrás, eu fiquei pensando que tem algumas sugestões para nós seguirmos como pastores, mas não tinha a sugestão de um texto que para mim foi um choque quando eu estava pensando em servir mais a Deus de forma comprometida. Porque eu comecei a desenvolver o projeto com surdos há muito tempo atrás, ainda quando eu morava lá no Pará. E uma coisa que marcou bastante essa trajetória foi de, às vezes, ouvir algumas palavras, passar por algumas experiências, enfrentar algumas situações que foram extremamente desanimadoras. E eu confesso para vocês que eu, numa época, cogitei a possibilidade de não trabalhar mais com surdos ou com qualquer outro grupo de pessoa com deficiência, por causa de muitas coisas que a gente ouve, muitas coisas que a gente passa no dia a dia, lidando com essa comunidade que é muito desafiadora, mas que sofre bastante por causa do sofrimento que elas passam no dia a dia. Isso acaba se tornando o modus operandi delas. Então a gente ouve muitas pessoas reclamando da vida, reclamando das situações, reclamando do dia a dia, reclamando da realidade dela. Isso em algum momento começa a ficar muito pesado para você administrar de forma emocional. E aí eu cogitava muito a possibilidade de não estar mais nesse meio, porque isso na verdade estava me prejudicando emocionalmente. E um dia eu estava lendo um texto, esse texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, ele fala sobre amor e serviço. Jesus senta com os seus discípulos e ele começa a conversar com eles,
e ele começa a falar sobre o amor e o serviço, mas ele começa a tratar o serviço de forma completamente diferente ou completamente contrária a tudo que nós entendemos como serviço nos dias atuais. Veja só o que diz Lucas capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10. A palavra de Deus diz assim: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer o servo por ter feito o que havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes for ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Jesus está ensinando uma verdade que é completamente contrária a tudo que nós aprendemos nos dias atuais. Hoje nós vivemos uma realidade onde essa cultura do valor ou da valorização, dos likes, dos comentários, do compartilhamento, ele se introduz no nosso dia a dia, e por vezes nós fazemos as coisas esperando um certo tipo de louvor, um certo tipo de honra, um certo tipo de aplauso. Mas o que Jesus está ensinando para os seus discípulos é: vocês não estão fazendo nada mais do que a obrigação de vocês. E eu olho para esse texto e fico pensando: gente, mas me parece que isso não faz muito sentido para nós. Então por que Jesus falou essas palavras para os seus discípulos? Primeiro, porque nós não devemos fazer a obra de Deus esperando reconhecimento dos homens. O reconhecimento, ele vem na verdade da parte do Senhor. O reconhecimento vem na verdade da parte daquilo que Deus está fazendo, realizando nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por vezes, uma pessoa ou outra, obviamente, vai aplaudir o Senhor através da sua vida. Uma vez ou outra, uma pessoa vai honrar o nome de Deus através de tudo que você está servindo. Mas Jesus está ensinando isso para os seus discípulos porque existe em nós, o que eu tenho a impressão é que existe em nós algo que o autor de Eclesiastes chama de vaidade. É correr atrás do vento, é uma motivação que por vezes toma o lugar da servidão completa, da inclinação completa para agradar, para louvar, para engrandecer o nome de Deus. Eu não sei vocês, mas eu por vezes parece que tenho algumas necessidades. Eu tenho a necessidade de alguém falar um muito obrigado. Eu tenho a necessidade de alguém falar valeu, pelo menos, valeu. Eu tenho algumas necessidades que eu percebo que são minhas, que são humanas. Mas esse texto me ajuda a aliviar essa tensão. Me ajuda a tirar essa coisa de cima de mim, me ajuda a colocar uma reflexão diferente no meu ser e a lembrar que eu estou servindo ao Senhor. Então, se você serve na igreja, se você serve no trabalho, na escola, nos ambientes onde você está, se você serve, lá deve ser ao Senhor que você está servindo. Não é um favor, é um chamado. Você não está prestando favor a ninguém, você está simplesmente se encaixando naquilo que é plano extraordinário de Deus para a sua vida. Então não espere aplausos, espere o reconhecimento que vem do alto. Ah, mas como isso é difícil? Vamos falar a verdade agora entre nós. Isso é muito complicado. Porque olhar para todas as realidades que nos cercam, nós vamos ser estimulados continuamente a receber o aplauso, a estar no meio dos holofotes, a ter a atenção, a ser visto. E de alguma forma nós nos acostumamos com isso.
E aí, sem você perceber, você dá uma carteirada em alguém, você usa um título com outro alguém, você fala de um jeito que não deveria falar com outro alguém, você esquece quem você é. E é muito curioso porque quando Jesus usa a palavra servo aqui, ou quando o texto apresenta a palavra servo, ele usa uma palavra que no grego é doulos, que na verdade a melhor tradução, ela era muito mais usada na Bíblia, no Novo Testamento, para escravo. É alguém que não tem vontade própria, a sua vontade é submissa à vontade do seu Senhor. E aparece muitas vezes essa palavra na Bíblia com essa conotação. Então, quando nós falamos de servo, me parece que nós estamos querendo aliviar também a nossa posição como escravos do Senhor. E aí sim, a minha vontade está submissa à vontade de Deus, o meu desejo está submisso ao desejo de Deus, o que eu tenho que fazer está submisso àquilo que Deus deseja que eu faça. Mas espera lá, então como nós organizamos isso e honramos as pessoas que estão à nossa volta? Bem, me parece que isso é uma coisa mais nossa mesmo. É uma coisa que nós percebemos no dia a dia e olhamos para as pessoas e falamos, nossa, que legal, essa pessoa faz bem isso. E você vai lá, elogia, dá uma palavra de motivação, ora junto, agradece, faz algo especial para marcar aquele momento. De alguma forma você se transforma nesse motivador para essas pessoas. Enquanto eu estava pensando nisso, eu estava pensando em como o Senhor faz isso conosco. Essa história que o Leandro contou aqui para a gente, foi uma resposta de oração. Alguém fez oração, Deus usou outras pessoas e a bênção chegou. Sabe, quando eu entendo que a minha vida, ela deve ser depositada nas mãos de Deus, eu vou saber que Deus está aprovando as coisas que eu estou vivendo e estou fazendo, quando as orações forem respondidas. Mas eu também vou ter consciência de que nem sempre a oração é respondida com um sim. Às vezes a oração vai ser respondida com um não. Às vezes a oração vai ser respondida com um espere. Mas por vezes, o nosso desejo, a nossa inclinação, o nosso coração, a nossa mente é só para um sim. Nós estamos treinados e queremos ouvir um sim. Mas você já parou para pensar que às vezes o não é que é bênção na sua vida? O espere é que é bênção na sua vida? E o sim, que você tanto almeja, que você tanto deseja, pode te afastar do plano extraordinário de Deus? Sabe, entender que isso faz parte desse reconhecimento que vem da parte do Senhor, é entender também que o Senhor está vendo o que eu estou fazendo. Então a minha preocupação, o meu coração, o meu serviço, o meu realizar, o meu fazer, o meu deixar de fazer, precisa ser sempre focado no Senhor. Logo, se eu vou interpretar em Libras, eu vou fazer a interpretação pensando em como Deus está recebendo isso. Se eu vou cantar, se eu vou louvar, se eu vou dirigir o louvor, se eu vou fazer um momento de oração, se eu vou cuidar de criança, se eu vou estar atrás de uma câmera, se eu vou estar atrás de computadores, eu vou fazer sempre isso, preocupado em como Deus está recebendo a minha adoração, o meu louvor. Olha que coisa diferente, que coisa desafiadora, que é entender que o amor e o serviço estão entrelaçados, e se eu não amo a Deus do jeito que eu devo amar, eu vou sempre esperar das pessoas, eu não vou entregar a Deus. Isso é muito perigoso, porque por vezes as pessoas vão elogiar uma coisa errada que você está fazendo. Porque
elas vão ficar com medo de falar o que é a verdade para você. Aí elas vão te elogiar uma atitude errada que você está tomando, uma decisão, uma palavra. Elas vão elogiar isso. E você vai acatar aquilo como se fosse uma palavra de motivação, quando na verdade é uma palavra de destruição. Mas aí vem a segunda percepção que eu tenho quando olho para esse ensinamento de Jesus para os seus discípulos, para eles entenderem o que é que realmente significa amar e servir. Não é só reconhecer que a nossa obra, o nosso reconhecimento vem de Deus e não dos homens, mas é entender que obedecer a Deus é o mínimo esperado para quem o ama e quem o serve. É o mínimo. Obedecer é o que nos separa da terra prometida e do deserto. A obediência é uma marca que nos destaca no meio da multidão. A obediência é aquilo que vai atrair para cada um de nós a autoridade que vem através do Espírito Santo de Deus. Viver em obediência é reconhecer completamente que a palavra de Deus é a nossa instrução maior. E aí o que eu vou perceber? Eu vou perceber que à medida que eu vou obedecendo, eu vou servindo, eu vou amando mais, eu vou deixando de compreender o amor de acordo com as faculdades humanas, com o entendimento humano, que se entrelaça com poema, com canção, mas não com ação, com prática, com vida, com devoção, com reflexo daquilo que Deus deseja ver na minha vida. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender a olhar para a palavra e não só olhar para ela, mas obedecê-la. Tiago capítulo 2 vai dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Eu fiquei pensando bastante nesse sermão, pensei em mudá-lo umas 2 vezes, porque não é um sermão que as pessoas gostam de ouvir, dizer que o que você está fazendo ainda é o mínimo. Eu queria trazer uma palavra aqui, motivar o seu coração, alegrar, fazer você sorrir, ou coisas do tipo. Mas essa palavra me incomodou tanto nos últimos dias e tem colocado tanta verdade na minha mente que eu falei, eu preciso compartilhar isso. Porque pode ser que algumas pessoas que frequentam esse culto, que participam conosco pelas redes sociais, pela TV, está ouvindo agora pela rádio, esteja frustrado com a igreja, porque na verdade está frustrado com uma pessoa. Talvez alguém se afastou, se desviou, não está servindo em ministério nenhum, porque esperou demais da pessoa, ou das pessoas, quando na verdade o nosso reconhecimento, a nossa expectativa precisava ser projetada em Deus, nós projetamos nas pessoas. E aí porque alguém não nos elogiou, porque alguém não disse que nós fazemos tal coisa bem, porque alguém não nos deu oportunidade disso ou daquilo, eu me frustro, eu me magoo, e aí eu me afasto de Deus, e ao invés de viver na obediência, eu passo a viver na desobediência. Aí por causa da vida na desobediência, tudo aquilo que é terrivelmente assustador, começa a nos acompanhar, porque foi isso que aconteceu com aquele povo que estava no deserto, e não queria viver na obediência, e sim na desobediência. Sabe, quando eu olho para esse texto, além de compreender que o reconhecimento vem de Deus, que a vida do crente é marcada pela obediência, eu também entendo que servir com o coração correto é o que eu preciso buscar todos os dias. Eu quero estar com o coração correto diante de Deus, para buscar o Senhor
fielmente todos os dias. Sabe, outro dia eu estava falando, agora eu não lembro com quem. Se o Senhor nos chamasse, acho que foi com a minha equipe, estava conversando com o pessoal e falei assim, se o Senhor nos tirasse dessa igreja, essa igreja é uma tentação. Vamos falar a verdade, Joseph, é ou não é verdade? Uma igreja grande, muito bonita, conhecida no Brasil, em outros lugares fora do Brasil, reconhecida, e nos levasse para uma igreja de 20 membros, 30 membros, o nosso coração estaria apaixonado do mesmo jeito que está agora? A nossa dedicação seria tão grande quanto é agora? O nosso coração está no lugar certo, em agradar o Senhor, em obedecer o Senhor, em receber reconhecimento do Senhor? Ou o nosso coração parece que tem expectativas humanas maiores do que a espiritual? Sabe, eu queria que você guardasse isso no seu coração hoje. Busque o reconhecimento apenas de Deus. Pode ser que um filho seu, uma filha sua, um dia fale uma coisa que vai te magoar muito. Mas se você está fazendo para os seus filhos como para o Senhor, de acordo com Colossenses nos instrui assim, pode ser que um dia um chefe seu, um funcionário, faça uma coisa que vai te magoar muito. Mas se você estiver fazendo para o chefe como para o Senhor, ou para o funcionário como para o Senhor, isso vai bater no escudo que está sendo forjado no seu coração e vai sair, porque você está buscando e colocando o coração no lugar certo. Pode ser inclusive que um dia você faça algo que você olha para dentro de você mesmo e perceba que aquilo te tirou do trilho, e você vai pensar assim, meu Deus do céu, eu nunca pensei que eu falaria isso, que eu faria isso, que eu pensaria isso, que eu agiria assim. Não posso mais nem olhar para Deus, não posso nem mais orar, nem abrir a Bíblia, louvar ao Senhor, então Deus o livre. Porque você vai ser muito pesado com o seu próprio julgar. Mas por outro lado, se o seu coração está sendo forjado na obediência, você vai saber que os intempéries, os vacilos, os tropeços, as quedas, elas acontecem. Você querendo ou não, uma hora vai acontecer. E você sabe que você pode retornar e viver em obediência. Viver em obediência é entender que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, os meus dons e os meus talentos são para a glória de Deus. Viver em obediência é entender que tudo que eu tenho e tudo que eu sou vai revelar ao Senhor. Então eu não sou mais um vendedor de pneu. Eu sou alguém que proclama a mensagem de salvação, dando segurança para as pessoas através do pneu. Viu que muda a perspectiva, Jorge? Muda tudo. Eu não sou mais um tradutor juramentado. Todas as vezes que eu for fazer uma tradução, eu sei que existe uma oportunidade de eu fazer uma conexão daquela pessoa que está sendo meu cliente e Deus. Eu não sou mais professor, professora. Eu não sou mais empresário, não sou mais nada sem Deus. Porque eu reconheço que tudo que eu tenho e tudo que eu sou é para a glória de Deus. Então eu preciso aprender a estar com o coração no lugar certo.
Porque aí sim eu vou entender que amor e serviço faz parte da cultura de todo cristão. Amor e serviço é essa mola propulsora da vida de todo cristão. E aí, se eu for cantar, eu vou cantar para a glória de Deus. Se eu for ensinar, eu vou ensinar para a glória de Deus. Se eu for fazer arte, eu vou fazer arte para a glória de Deus. Se eu for fazer qualquer coisa, eu vou fazer para a glória de Deus, porque eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para a glória de Deus. E aí eu preciso terminar essa mensagem orando por todos nós, mas desafiando você a fazer pelo menos 3 perguntas diferentes. A primeira pergunta que você precisa fazer é: você está buscando reconhecimento das pessoas? Ou você está buscando reconhecimento de Deus? A segunda pergunta que eu tenho para fazer é: você tem vivido em obediência às coisas de Deus? Ou você é mais uma pessoa que tem desobedecido o Senhor e tem vivido distante do Senhor? E a última pergunta que eu quero fazer é: quando você olha para dentro de você mesmo, você percebe o seu coração no lugar certo? Nas coisas do reino de Deus? Ou você tem construído, edificado um reino para você mesmo? Você tem construído o reino de Deus? Sido caneta nas mãos de Deus, escrevendo a história do reino de Deus através da sua vida? Ou você está se esforçando ao máximo, com todas as suas forças, para edificar o seu próprio reino, o seu próprio ministério, a sua própria vida e herança? Hoje Deus nos dá a oportunidade de fazer tudo diferente, de dar meia volta, de se converter dos maus caminhos, de olhar para o alto e saber que é de lá que vem o nosso reconhecimento, de olhar para a palavra e reconhecer que é ela que vai nos ensinar o caminho que precisamos trilhar, de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer o que precisa mudar. Se precisa mudar, nós precisamos nos movimentar na direção dessa mudança. E como começa esse movimento? Você simplesmente fica de pé e nós vamos orar agora, pedindo: Deus, me ajuda, eu preciso mudar, porque eu estou me magoando facilmente com pessoas, eu estou fazendo as coisas de forma desregrada e estou perdendo às vezes a cabeça porque não estou obedecendo a palavra que eu nem conheço. Me perdoa, Jesus, porque o meu coração, metade está no reino de Deus e outra metade está no meu próprio reino. Ou eu olhei para dentro dele e descobri que não é nem a metade que está no reino de Deus. São frações, são momentos, dias que eu penso no reino de Deus. Mas nos outros dias, na semana e outros momentos eu penso no meu próprio reino. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a conectar de forma coerente o amar a Deus, amar a palavra e amar o reino com o serviço que nós estamos consagrando e entregando ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Nós podemos olhar para a Tua santa palavra, ela vem e nos orienta, ela vem e nos assusta até, ela vem e coloca diante de nós um espelho que nós podemos contemplar a nós mesmos. E ao contemplar a nós mesmos, percebemos que por vezes estamos chateados, magoados, esperançosos, de forma contrária até aquilo tudo que o Senhor tem para nós, porque estamos apegados à nossa humanidade e a outras pessoas. Mas Pai, nos ajuda a depender do Senhor,
e a saber que o Senhor nos reconhece de uma forma completamente diferente, derramando sobre nós a tua presença, derramando sobre nós a autoridade, derramando sobre a nossa vida, Pai, o cuidado, o amor, a proteção, esclarecendo a tua vontade através da tua palavra. Então nos esclarece a tua vontade para que vivamos em obediência. Deus, nos ajuda a viver em obediência. Que o Senhor abençoe os teus filhos e filhas aqui, os que estão presencialmente, os que estão no formato online, pela rádio, TV, para que o coração de todos nós esteja no lugar certo e com a motivação certa, edificar o reino de Deus, não o nosso próprio, ouvir o chamado de Deus, não o nosso próprio, seguir o trilho que o Senhor tem para a nossa vida, para que estejamos no melhor lugar do mundo, o centro da tua vontade, não a nossa própria. Nos ajuda, Pai, a guardar essa palavra no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a guardar essas verdades para que elas norteiem a nossa vida. Nos ajuda, Pai, e faz de nós homens e mulheres que buscam a recompensa que vem do alto, que buscam viver em obediência e que buscam estar com o coração no lugar certo. Essa é a nossa oração, a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém e amém. Nós vamos cantar essa última canção e esse culto aqui nesse lugar vai se encerrar, mas você continua o seu culto durante toda essa semana, lá no trabalho, que as pessoas vejam Jesus em você, nas redes sociais, que elas vejam a mesma coisa, você servindo as pessoas, que você sirva as pessoas, sabendo que não são pessoas que você está servindo. O teu serviço, na verdade, está sendo uma revelação do alto, do poder de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e que você continue esse culto durante toda essa semana, que ainda não terminou. Venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte, quando não vi saída.
és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Deus te abençoe, querido, querida. Deus abençoe esse resto de semana. Vai na paz, em nome de Jesus. Amém.